Você acredita que dá para empreender intuitivamente? Então esse papo é para você. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Convida, essa série aqui onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, papo... Mentira, na verdade, desculpa esfarrapada pra bater papo com gente legal, com você aí também participando do papo. Então, já tá na hora de começar participando, dando um joinha, falando: Rafa, traz mais desses Vamos Que Vamos Convida aqui, que a gente gosta. E no final, eu quero que você deixe seu comentário aqui pra me falar se você tá curtindo. Não? O que pegou? Deu uma confusão, né? Gente, ela é muito boa, é de cara, assim, impressionante. Não é tão assim. Agora eu vou errar, vou ficar nervosa. Não, foi muito bom. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Convida. Se você já tá aqui há mais tempo, você sabe que é esse lugar onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam, na verdade, desculpa esfarrapada, pra bater papos muito legais com você assistindo e participando. E já pode começar a participar dando o seu joinha, por favor, porque assim a gente sabe que você curtiu e a gente traz mais. E hoje eu tô com as meninas da Contente, Dania Reis, Luísa Vol, obrigadíssimo por estarem aqui hoje. Obrigada pelo convite, que bom começar o ano assim. Ei, coisa boa. Já queria, todo mundo que senta aqui eu falo, nossa, já queria estar batendo esse papo com vocês há muito tempo, mas é super verdade. Faz tempo e que a gente também, né? Faz tempo que tem esse flerte online. Exato. E agora vocês estão aqui, que bom. Podemos falar de um monte de coisas legais. Mas eu queria começar com vocês falando de vocês. Como vocês chegaram até aqui. A gente, na Espaçonave tem muito isso, né? De olhar para o capital criativo de cada uma das pessoas, né? Talentos, habilidades, história. E também como que vocês se juntaram no meio do caminho. A gente se conheceu pela internet, foi a internet que nos juntou. Jura? Há uns 8, 9 anos atrás. Eu tenho um blog até hoje que chama Don't Touch My Moleskine, e a Lu tinha um que chamava Favoritos, e um dia ela me escreveu, falou: quais são os seus sites favoritos? Eu tenho uma seção aqui no blog que convida outras pessoas para escreverem, para darem dicas. E esse e-mail virou uma série de e-mails que virou um encontro quando ela veio para São Paulo, ela estava morando em Barcelona, e a gente fez um blind date de pessoas que se conheciam na internet. Então era a gente, tinha a Fernanda da Oficina de Estilo, tinham mais outras pessoas, assim, e deu muito match naquela hora, porque... A gente nem sabia que chamava assim? Nem sabia que chamava assim. Internet não era um assunto que as pessoas falavam o tempo inteiro como hoje a gente faz. Era um pouco uma coisa mais de nerd, sendo que a gente não era nerd do game, nem nada. A gente só gostava muito de internet, achava muito poderoso o quanto é uma ferramenta que consegue fazer muita conexão. Então a gente começou a se encontrar várias vezes. E aí a Fernanda virou um dia pra gente e falou: vocês estão muito apaixonados por internet, por que vocês não trabalham juntas? E aí ela deu o primeiro trabalho pra gente. Porque inicialmente a gente pensou: muito legal, vamos fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. E aí ela falou: tá bom, vou dar o primeiro trabalho pra vocês. E o que foi? O primeiro trabalho foi de uma consultoria para a Oficina de Estilo. Eu sou jornalista, a Lu é publicitária, então, e ela é arquiteta de informação também. Então a gente olhou pro conteúdo da Oficina de Estilo e percebeu que a forma que elas estavam atuando na internet não dizia tudo que elas faziam. Todo o potencial que elas tinham e que elas já entregavam não estava reverberando naquele espaço. Então a gente reformulou os textos, fez arquitetura de informação e deu o direcionamento para elas se mostrarem de uma forma mais completa. Foi muito o começo dessa conversa delas de substituir consumo por autoestima, porque elas se vendiam muito só como personal stylist e a gente percebeu na conversa que era muito mais. Então a gente fez essa reformulação e foi um trabalho super gostoso, que trouxe outros trabalhos, que fez a gente de cara já abrir empresa formalmente. Assim, quando a gente pensa hoje, pode até ser um pouco loucura, mas foi uma intuição muito forte. A gente falou: vai ter o primeiro trabalho, vamos abrir uma empresa, já emite nota, tem CNPJ. Não, e olha que eu imagino que naquela época não tinha nem MEI. Acho que 9 anos atrás, então era muito mais difícil o processo. Foi a 7, quando a gente se conheceu há uns 8, aí a Contente existe há 7. Foi muito... a mesma época da Espaçonave, 2010 então. 2010. Foi muito na intuição mesmo, a gente sentiu que ia rolar e rolou. A gente sempre fala que é um empreendedorismo intuitivo. Sim. O que a gente aprendeu e aprende a fazer. É muito baseado no conhecer as pessoas, se encantar
por uma história, de querer criar também, de querer devolver para a internet alguma coisa, porque a gente já tirou tanto dela, a gente já se conectou tanto. Como é que a gente faz para deixar um material bom para as pessoas acessarem? Até antes de vocês se conhecerem, o que cada uma estudou, ou quais eram os interesses de vocês antes disso? Eu comecei como publicitária, sou de Belo Horizonte também, e trabalhei como publicitária, como redatora publicitária, depois miguei para arquitetura de informação, que eu adorava, que foi o meu jeito de inserir a internet no meu trabalho como publicitária. E no paralelo, fazendo blog. Então, essa vida plano B, assim, ela começou muito cedo, assim, desde o início da minha vida profissional mesmo. Bem que virou a... Foi super. Mas assim, toda essa base que eu tive como publicitária foi essencial. A vivência que eu tive em agência, toda a experiência de tudo, né? De criar proposta, de interagir com os clientes. Então foi uma coisa que na época era muito feliz, assim, a gente fala que a gente criou esse plano B não porque é uma vida miserável, deixa eu sair disso, meu Deus. Mas era muito bom e a gente achava que só que podia ficar um pouco melhor, assim, então foi meio que isso. Eu sou jornalista, sou de Recife, e quando eu terminei a faculdade, eu prestei a prova do concurso de trainee da Folha de São Paulo. E aí eu passei, acabei a faculdade e vim. Era um curso de 3 meses e eu sabia, na hora que eu passei, eu sabia que eu ia ficar em São Paulo. Assim, eu já tinha conhecido a cidade, já tinha adorado. E eu fiquei na Folha há muito tempo, então minha formação é de jornalista e sendo que a maior parte do tempo eu fiquei na Folha cobrindo tecnologia. Então eu vivia muito já profissionalmente a internet. Então eu cheguei a fazer umas viagens para feira de tecnologia, para Google, um monte de coisa, entrevistei um monte de gente legal. Então eu já respirava muito essa internet de pessoas fazedoras, de inovação. Então, e logo, um pouco depois que eu entrei na Folha, eu comecei a fazer o blog. Eu sempre fui esse tipo de pessoa que manda muito e-mail, sabe? Vê isso, olha aquilo, esse vídeo. E eu achei que eu tava enchendo o saco um pouco das pessoas, aí eu criei um blog. E foi muito legal, porque esse blog me ensinou muita coisa sobre mim mesma. Tem muita gente que hoje fala que blog já morreu, apesar de todo mundo ser blogueiro, né? Tipo, às vezes a pessoa nem tem um blog, mas eu acho que todo mundo devia ter um, pra entender do que gosta, do que quer falar. Pra se expressar, né? Pra se expressar, pra se relacionar. Sim. Eu desde que eu comecei o blog, fez 10 anos, ano passado, eu conheci muita gente na internet. Então isso, a gente quando recentemente estava dando uma palestra, a gente viu o quanto essas nossas presenças online, que eram feitas muito por prazer, o quanto elas ajudaram no caminho da Contente, porque quando a gente surgiu como Contente e foi mostrar nosso trabalho para as pessoas, várias pessoas conheciam por causa dos blogs, então acabou sendo super bom. Legal. Pra mim, assim, que vejo um pouco de fora, vocês têm um espaço que eu acho muito legal, que é uma interseção entre valor criativo e valor comercial. Eu sinto que, né, que vocês passeiam bem com as marcas e também conseguem criar muitas coisas que as pessoas curtem ali no dia a dia, assim. É uma dificuldade muito da audiência da Espaçonave. Caramba, como é que eu continuo fazendo coisas legais, que eu curto, que eu sinto que tem a ver comigo, né, e com o que eu quero falar, como eu quero me expressar, mas ao mesmo tempo encontro esse valor comercial, para isso continuar existindo e conseguir fazer isso virar sustentável, assim. Isso foi difícil no início, você falou um pouco já que por conta da rede, isso talvez, né, acelerou o processo, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, dessa interseção, que pra mim, que vejo de fora, eu vejo que existe, assim. Assim, só pra de cara já falar que é um grande desafio pra gente também. Legal. Às vezes a percepção é, ai, nossa, tá dando tudo certo, né? Então, não, é o tema, né? É o tema, assim, de quem trabalha com comunicação, com projetos, é como se tornar a coisa sustentável. Para começar, assim, já um pouco nesse empreendedorismo intuitivo, nesse campo, assim, mais sensível, eu acho importante falar que a gente gosta dessa energia do dinheiro. A gente não tem problema com vamos ganhar dinheiro e vai ser muito legal, porque eu sinto que às vezes tem uma ideia meio errônea, assim, ai, vai ser algo artístico se eu ganhar
vai perder a aura. Vai perder a alma, vai perder... Não. Ou que alguém vai ter que reconhecer o valor daquilo e você vai ficar só em casa esperando. Eu vou ser escolhido Eu para vou ser tal coisa. escolhido no meio de um mundo de pessoas que fazem coisas muito legais. Não dá, né? Não é assim. Quando a gente começou, vou citar o InstaMission, por exemplo. Quando a gente começou, a gente já tinha uma noção muito forte de como ele poderia ser bom para as marcas. Não no sentido, vamos criar propostas comerciais, mas assim, já tinha um rigor de texto, já tinha um rigor de imagem. Ninguém ia passar vergonha, nenhuma marca ia passar vergonha estando associada ali. Então eu acho que esse rigor, assim, de criar uma coisa que tem uma qualidade muito boa, independente de você estar comercializando ela ou não, eu acho que foi super positivo pra gente. E, inclusive, ter uma constância. A partir do momento que a gente cria os projetos, a gente assume um compromisso. Eles existem e eles recebem posts e a gente interage com as pessoas e responde. A gente vê muitas vezes as pessoas se empolgam com a ideia, colocam no ar e aquilo ali não dura 3 meses. Então, é impossível. Consistência. É impossível você fazer virar se você não tá ali no dia a dia. E todo dia, até que aquilo vire, porque tem vários que não viram também. Também. E aí, sim, né? Sim. Que tem uma coisa que às vezes a gente não esquece, assim, a gente sabe o que vai ser bom pra gente, mas por que aquilo vai ser bom pra marca? Sim, por que aquilo vai ser bom? Então eu acho que você se colocar nesse lugar, imagina, é tanto ruído, é tanto projeto, é tanta gente, assim, hoje em dia mais do que nunca, e eu acho que a cada dia mais você tem que se colocar no lugar dessa marca e, de fato, pensar o que você vai trazer para ele. Então, eu acho que quando você verdadeiramente faz esse exercício, você cria, no mínimo, uma proposta mais tentadora. Talvez você não vai conseguir emplacar de cara, mas buscando feedback e sabendo escutar, porque às vezes a gente pede um feedback, mas... Tá morrendo de medo, né? Morrendo de medo, assim. Então, tipo, me fala mesmo. Pode falar, tá ruim? Como eu posso melhorar? Eu acho que esse é um bom caminho. Eu vejo também a Contente, assim, muito fluida. Talvez tenha a ver com esse empreendedorismo intuitivo que vocês citaram nesse início, assim. Como é que vocês se organizam? Como é que vocês se planejam? Como é que nasce um novo projeto? Como é que morre um novo projeto? Eu quero falar muito desse projeto específico que faz maior sucesso. Eu compartilho ele todo ano na turma do Decola, porque sempre vem alguém, eu não sei se eu continuo fazendo isso, se eu mato um projeto. Falei, lê esse post aqui e mando como matar um projeto pra todo mundo, assim. Mas como é que é? Como é que a Contente existe no dia a dia? Essa coisa de você falar que você percebe a Contente como fluida é muito. E eu acho que isso é uma força e também às vezes é uma fraqueza, porque a gente tem uma dificuldade de definir. Várias vezes pessoas que são próximas da gente falam, eu entendo o que é o InstaMission, eu entendo o que é o Amores Anônimos, mas o que é Contente? Mas aí tem a Dani e a Luísa, tipo, as pessoas ficam confusas. Tem o seu blog, tem milhões de coisas. O que é um problema de comunicação, muito claro, né? Mas é um problema de comunicação muito característico desse momento que a gente vive hoje, que a gente tem braços de expressão diversos, né? E na verdade, também acaba... A gente já tentou definir a Contente em uma frase, fazer o pitch do elevador. A gente vive, de vez em quando a gente fala, não, a gente precisa fazer. Mas essa fluidez permite que a gente tenha um olhar de criação muito baseado no que a gente sente, no que a gente acha, no que a gente tem pensado. É muito conectado com as nossas vivências. Então, o Como Matar, por exemplo, é um especial de conteúdo que surgiu porque a gente estava com vários projetos no limbo. Projetos que faziam sucesso, que tinham muito seguidor, mas que não diziam mais nada pra gente. E a gente ia deixava 1 mês, 2, teve um que a gente chegou a deixar 9 meses sem um post. Nós que somos adeptas do rigor, do compromisso, de que se você assumiu essa vontade de colocar seu filho no mundo, você cuida dele. E aí você falou, tudo bem, as ideias não precisam ser eternas, às vezes a gente trata a internet como uma coisa eterna, né? Tudo que a gente faz tem que fazer pra sempre. Pra sempre. Quando não, você tem muita maleabilidade. Então foi uma reflexão sobre isso. Mas para te responder, que eu já fugi um pouco da pergunta, a gente se organiza de um jeito que hoje em dia tem gerado um pouco de angústia. A gente sempre foi muito de
de dividir tudo. A gente divide geralmente as coisas. Uma semana uma fica cuidando mais de e-mail e de prospecção, outra cuida mais de conteúdo e vice-versa. Porque a gente gosta de ter a liberdade de quando uma vai viajar, a outra sabe fazer tudo. Mas sendo que a gente percebeu que a gente está há algum tempo operando do mesmo jeito. E cansou um pouco. A gente tem muita pegada, sabe? Quer fazer tudo. Teve época que a gente ia nos correios e a gente fazia tudo, sabe? A gente tem uma dificuldade de delegar. Sim, então, sim. Que também é super característica de empreendedores criativos, sem dúvida. Nossa, aí isso aí Todo você bingo, quer, né? Você quer fazer Tamo no bingo total. Você quer fazer tudo, aí você quer abraçar o mundo e às vezes aquilo sufoca um pouco. Sim. Então, eu acho que o que a gente tem buscado, eu acho que o que a gente vai buscar esse ano é talvez ser um pouco menos fluida, sabe? Tipo, focar mais. A gente sempre acha que poderia fazer muito mais, que é outro problema, é um problema feminino inclusive, né? Que a gente nunca tá satisfeita. Mas é isso, é fluido demais e eu acho que foi bom por muito tempo e agora a gente quer um pouco mais de direcionamento. Mas essa é a fluidez, inclusive, de olhar para como tá funcionando e falar, não tá funcionando. Vamos partir para uma outra coisa, né? Eu acho que a gente confunde um pouco essa paixão por essa fluidez. A gente sente que se a gente deixar um pouco mais estruturado, talvez a gente perca a liberdade. E a gente preza muito poder sair de férias amanhã, se pintar uma oportunidade, sabe? A gente, esse plano B que virou o principal, nos trouxe uma vida muito mais integrada, assim, né? Então a gente tem um pouco de medo de perder isso estruturando, mas agora chegou um momento da gente achar um equilíbrio para que a empresa também não perca com esse nosso medo. E só mais uma coisa, foi desde que é assim, a gente tem nossos projetos, a gente se aventura a fazer publicações e aí de repente alguém quer fazer um vídeo e a gente está lá fazendo. Então o que a gente um dia falou um pouco disso, a Contente é sobre comunicação e é sobre internet. Várias vezes a gente faz entrevistas que pode estar numa revista, pode estar no jornal, às vezes é um vídeo, às vezes é um perfil novo. Então eu acho que a dificuldade de definir é porque vai muito de acordo com a vontade que a gente quer expressar naquele momento, sabe? E eu acho que a gente tem... Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de perder o entusiasmo e ter que continuar fazendo. Sim. Porque eu defini, né? Mas eu te interrompi, perdão. Não, e é isso, assim, é por isso que surge um especial feito como Matar, porque a gente percebeu, é por isso que surge um do Detox Digital, porque a gente percebe que estamos conectadas demais, como é que a gente fala sobre esse assunto sem ser só a partir da perspectiva pessoal. Então a gente vai fazer uma investigação profunda sobre o tema e dá aquele conteúdo ali pro público. Então é a dor e a delícia da fluidez. Oi, Live! Que legal! Eu bem vi que ela tava se segurando. E como funciona isso, assim? Uma começa a reparar alguma coisa, tem um incômodo, tem um belisco ali, passa 1, 2 semanas e fala, acho que eu queria fazer isso, e a outra embarca. Como é que é esse processo de criar uma nova ideia, de criar um novo projeto, criar um perfil novo, né? Uma narrativa nova, que é um pouco como vocês fazem? Nossa, eu acho que uma das alegrias, assim, da nossa sociedade é essa sintonia que a gente acaba tendo, tanto das alegrias quanto dos incômodos. Eu não sei se uma é influenciada pela outra, mas eu não sei o que acontece, mas às vezes uma chega pra falar uma coisa, tipo, comecei a entrevistar alguém, aí a outra fala, mas eu tava fazendo um questionário sobre isso, mas eu já comecei. Que louco! Existe uma sintonia muito grande e ao mesmo tempo uma liberdade completa para navegar mundos diferentes, assim. Então, a Dani, ela tem uma paixão pelo amor. Ela gosta muito de falar sobre o amor e ainda bem, porque aí a gente ganha coisas lindas. Então, ela criou Amores Anônimos, Minha Carta de Amor junto com o Maca, e hoje eles estão dentro da Contente, sempre, né, que eu sempre contribuo também, mas é uma coisa que é muito mais tocada por ela.
Em mim nasceu uma vontade muito forte de falar sobre o consumo consciente, então a gente foi transformando o Vai Lá, que a Dani também contribui, mas acaba que fica uma coisa que a gente consegue segmentar tudo dentro da empresa e sempre o próximo passo, sempre com a ajuda da outra, mas com essa liberdade completa, assim, de fazer o que quiser. A Contente, ela, essa falta de vontade de definição tão grande para simplesmente continuar conseguindo fazer o que der na telha. Muito bom. Vamos falar de sociedade. Vocês têm um case de sucesso no universo das sociedades, não é uma coisa fácil, né? Muita gente morre de medo de se associar, talvez também por conta dessa fluidez toda, desses novos tempos, cada vez mais a gente tem visto associações que não precisam também durar muito tempo, né? A gente fica junto enquanto for legal e a gente não fica junto, enfim. Como é que vocês podem contribuir para pessoas que ou que já estão trabalhando juntas ou que têm interesse em trabalhar? Assim, o que vocês acham que vocês aprenderam trabalhando juntas para conseguir trabalhar de forma assim por tanto tempo? Eu acho que é muito bom ter uma sócia, é fundamental, talvez. Eu vejo várias outras mulheres que são sócias e que dá super certo. Também tem história que dá errado, óbvio. Mas eu acho que te impulsiona a tirar as ideias do papel e a ir atrás. Eu acho que tem eu tenho uma história mínima, assim, quando, logo no começo do blog, várias vezes eu encontrava amigos e eles falavam, vamos fazer um projeto. Nada saía. Era sempre uma ideia, e aquilo ali não tinha um compromisso. Vamos marcar um café, né? Vamos mesmo. Né? E aí, teve um dia que eu peguei uma câmera, daquelas câmeras enormes, lembra? Que você colocava um cartão, daquelas câmeras pré-históricas ainda. E eu tava num bar, tava com uma conversa de amigos e eu resolvi perguntar pro garçom o que era o amor pra ele hoje. Eu tava meio sofrendo, tava meio na bad. Perguntei, o cara deu uma resposta maravilhosa. Aí eu subi no YouTube e coloquei no blog. Aí criei uma sessão, foi a primeira sessão autoral que eu criei no Don't Touch, que chama O que é o amor pra você hoje. Durou um tempo, eu entrevistei um monte de gente famosa, gente anônima. E aquilo ali me deu uma força de tipo falar, eu consigo fazer uma coisa, não preciso esperar pra fazer com outra pessoa. E aí, tipo, se você tem esse ímpeto e consegue realizar, tudo bem. Mas aí era uma coisa muito... Era uma série de conteúdo, outra. Quando a gente se encontrou com o Contente, parecia que qualquer coisa seria possível, sabe? Tipo, uma coisa de empolgar a outra, de juntar referências, de misturar a história de vida, de se alimentar mesmo. Então, e você acaba criando um compromisso, né? Você vai realizar mais se você tem alguém junto. Então eu acho que tem muita gente que tem medo de parceria, de acabar a amizade, né? Tipo, no nosso caso a gente começou uma amizade, hoje a gente se trata de família, né? Tipo, de ter passado por várias coisas juntas, importantes, mas eu acho que uma sociedade, se tem muito respeito, é tudo muito dito também, a gente não deixa um incômodo crescer, sabe? É uma relação que é muito cultivada e nutrida, e eu acho que ela só traz benefício. O que eu sinto hoje, assim, na gente é uma dificuldade de conseguir chamar mais gente, assim, sabe? A gente ainda tem gente muito diferente, muito parecida, com essa dificuldade de delegar. Faz falta, eu acho que começa a fazer falta a gente ter outras pessoas. Atualmente são vocês duas só? Somos nós duas. A gente tem no Vai Lá, a gente tem uma série de colaboradores espalhados pelo Brasil, mas é isso, é uma colaboração, não é alguém que está no dia a dia. Então, eu imagino que num passo 2 você tem uma sociedade, é super legal, e trazendo mais gente, porque eu acho que você também, são outros mundos, outras possibilidades, sabe? Da minha parte, eu acho que se você encontrar alguém que os valores base da vida, assim, combinam, eu acho que é um grande passo. Então, assim, vocês entendem honestidade como a mesma coisa, compromisso como a mesma coisa, responsabilidade como a mesma coisa. Isso, eu acho que já é um adianto, porque depois, se vai ser amarelo ou roxo, se o texto vai ser grande ou pequeno, isso daí
também você fala, ah, essa eu vou ganhar, essa eu vou perder, e tudo bem, isso não importa. Agora, quando você sabe que aquela pessoa vai numa reunião e ela vai expor perfeitamente os valores da empresa, tudo, aí você tem paz. Então eu acho que isso é essencial. Respeitar o momento uma da outra, sabe? Ninguém vai estar feliz sempre, ninguém vai estar motivado sempre. Então, às vezes as duas estão na bad, às vezes as duas estão loucas de animação. Então, você tentar fazer essa gangorra desse equilíbrio também, tentar puxar uma quando a outra tá pra baixo. Eu acho que são características quase clássicas, assim, de qualquer tipo de relacionamento. E dá muito espaço, eu acho que a gente dá muito espaço uma pra outra, assim. O fato da gente não trabalhar junto fisicamente todo dia, como tudo, tem seu ônus e seu bônus, mas a gente fica com saudade uma da outra, apesar de falar sempre. Então, eu acho que são coisas assim. E não ter medo, como você disse, as coisas não precisam ser para sempre, mas eu acho que experimentar, se relacionar é a grande escola, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, então fica, como a Dani falou, muito enriquecedor fazer em conjunto. E caso não esteja dando certo, tipo, respeitar o feeling, desde a hora da escolha até e caso você ache que não tá rolando, preste atenção naquela voz também, sabe? Porque eu acho que também tem gente que insiste demais numa história que claramente não está funcionando porque estabeleceu essa parceria. Não, conversa e tenta sair daquilo ali de uma maneira boa se você tiver precisando. Mas eu acho que tem muita força você se juntar com alguém e juntar com mais gente depois e fazer as coisas em rede mesmo, porque é assim que a gente aprende. E é o futuro, não tem dúvida, né? Vamos tentar enumerar aqui os projetos? Pra quem tá... Vocês entenderam o que as meninas fazem até o momento? Não, né? Não, então vamos lá. Então, um bom termômetro. Claro. Acho que é um bom momento pra gente falar dos projetos que existem, assim. O que tá rolando hoje? O que vocês não mataram ainda? Ó, vamos lá. A gente tem uma série de projetos no Instagram. O principal deles é o Instamission, que é um projeto de missões fotográficas que existe desde 2011. Ou seja, ele vai fazer 7 anos agora, no começo do ano. E ele é um projeto que a cada semana a gente lança uma missão. E a gente pede para as pessoas fotografarem o mesmo tema. Foi o primeiro projeto da Content? Primeiro projeto da Content, primeiro projeto autoral. Então, agora a missão de fim de ano foi Fotografe Pausa. A gente fez o convite para as pessoas se desconectarem um pouco e, um momento ou outro, fotografarem, estavam fazendo. Então, essas missões, elas têm um caráter muito lúdico, às vezes muito investigativo, às vezes engajado. É uma plataforma que a gente conseguiu trabalhar todo tipo de tema. A gente já está na missão 350 na verdade, ou seja, a gente está 350 semanas falando de temas. Alguns se repetem, claro, o Dia das Mães se repete, uma coisa assim, mas a gente já falou de tudo, desde fotografe uma saudade a fotografe o que o dinheiro significa para você, fotografe momentos especiais na sua vida. Então o Instamission, ele virou uma comunidade de pessoas que são apaixonadas por fotografia, que são apaixonadas por missões, e também um espaço em que as marcas conseguem conversar com essa comunidade. O projeto, quando ele tinha 6 meses de existência, ligaram pra gente, uma amiga, a Mavá, que estava numa agência, ela ligou pra gente e perguntou quanto é que custa para patrocinar uma missão. E a gente não fazia ideia, a gente não tinha pensado num modelo. Porque ele tinha começado sem a parte de monetização. Vamos deixar as pessoas se expressarem e vamos usar essa hashtag aqui pra gente se ver. A gente estava muito apaixonada pelo Instagram, viciada, fotografando o tempo inteiro. E a gente queria mais pessoas ali fazendo aquilo com a gente. E a gente lançou a primeira missão e de repente não eram só nossos amigos que estavam fotografando, eram pessoas que a gente nunca tinha visto. Foi um timing muito bom, era um momento em que as pessoas estavam começando, então pra você ter uma ideia, não existia hashtag no Instagram quando a gente teve a ideia. Uau. Então a gente chamou um programador que ficou tentando dar uma solução, mas enquanto ele tentava dar uma solução, teve uma atualização. Aí rolou, ele falou, perdi meu emprego, meu trabalho, mas vocês ganharam a solução. Então foi muito no começo, as pessoas viam aquela hashtag, ficavam curiosas e conheciam o projeto. Então foi nosso crescimento todo, até hoje sempre foi orgânico, a gente sempre foi conquistando as pessoas porque elas conheciam realmente o projeto. E daí a gente não sabia
de modelo comercial, a gente falou, a gente tá no trânsito, já te liga. A gente desligou e falou assim, aí falou com uns amigos, quanto a gente cobra, quanto a gente cobra? E a gente usou o famoso chutômetro e um cálculo da Contente, que é quanto a gente ficaria feliz de ganhar. A gente falou e eles falaram, ok. Foi tão rápido que a gente pensou, putz, devia ter cobrado mais e tal. Mas tinha a métrica do quanto a gente vai ficar feliz, sim, então tava tudo certo. E aí, a primeira marca que fez foi uma marca grande de eletrônico. Aquilo ali chamou muita atenção, as pessoas queriam muito falar do Instagram, queriam muito falar do Instagram no Brasil. Então a gente saiu, começou a sair matéria em todo lugar, a gente saiu no Valor Econômico. Aí isso fez com que as marcas e as agências começassem a procurar a gente muito. Então hoje a gente já fez missão com mais de 170 marcas, várias vezes. Então quando uma marca quer falar de um tema com um público que é super engajado e conseguir um material a partir daquilo ali, conseguir entender como é que as pessoas enxergam um tema, elas recorrem ao Instamission. Com o Instamission também nasceu o modelo de negócio da Contente, que é essa junção entre comunidade e publicidade, assim. A gente sempre tenta deixar a comunidade feliz ao contribuir para uma marca. A gente acredita que se não é de graça, é muito mais legal para todo mundo, assim. Então esse casamento entre comunidades e marcas. Então a gente, as marcas nos procuram contando de um tema que eles querem trabalhar e a gente pode usar alguma das nossas plataformas como se fosse uma revista, um canal de TV que tem vários programas diferentes, porque com o Instamission foi o primeiro e aí na sequência a gente lançou uma série de outros projetos também. Mas só uma coisa do Instamission que é legal é que assim, nessa fluidez, o relacionamento com as marcas, no começo as marcas queriam falar de um tema, faziam uma missão patrocinada no Instamission, e sempre que é uma missão patrocinada as pessoas ganham prêmio. Então já teve de tudo, de biquíni a computador, passando por viagem para China, Nova York, vários lugares do Brasil. Então uma vez até saiu uma matéria sobre a gente que era assim, Contente a arte de fazer anunciantes e consumidores felizes ao mesmo tempo. Falou, nossa, tá muito boa essa frase. Mas além desse engajamento com os participantes, as marcas também conseguem fazer desdobramentos. Por exemplo, tem marca que já usou as fotos com autorização para fazer um vídeo institucional. Tem marca que quis investigar um tema. No ano passado rolou essa, que uma marca queria saber o que as pessoas entendem como novas famílias. A gente fez uma missão, as fotos foram maravilhosas, depoimentos lindos, e a marca usou aquele material para fazer o planejamento da campanha, que hoje em dia está no ar. Então, a gente também fica aberta para que as marcas e as agências entendam que a gente tem uma plataforma em que a gente pode fazer várias coisas. Então isso acontece bastante no Instamission. Aí na sequência veio, acho que foi o Amores Anônimos, que é um convite para fotografar cenas de Amores Anônimos. Que é uma missão única, essa dura o tempo inteiro. Mas que também, por exemplo, a campanha de Dia dos Namorados da Gol do ano passado, 2017, foi usando Amores Anônimos. Então, assim como o Instamission também pode funcionar com essa interação entre marcas e comunidades. Aí depois acho que veio Vai Lá, ou não? Acho que o Minha Carta. Minha Carta. Minha Carta de Amor. O Minha Carta de Amor, que é um convite para que as pessoas escrevam cartas de amor para namorado, namorada, mãe, filho, avó, para ex, para qualquer pessoa. E esse projeto a gente faz em parceria com o Fábio Maca, que é calígrafo, que você conhece super bem. É o moço que fez essas coisas tudo ali. Talentoso. Então a gente convida as pessoas, elas mandam carta, a gente faz a curadoria, ele faz a caligrafia e a gente posta. E é impressionante como as pessoas se identificam nos comentários. É sempre lindo o projeto. Uma catarse. E também a gente faz, comercialmente, a gente faz edições ao vivo do projeto. Por exemplo, a Globo ia lançar uma novela chamada Lei do Amor, convidou a gente para estar lá, fazer caligrafia para quem estivesse. Então se uma marca quer falar de amor, ela pode usar um desses dois projetos. Depois veio o Vai Lá. O Vai Lá já sofreu algumas metamorfoses, assim, com as nossas mudanças pessoais ele foi se transformando também. Hoje ele é um guia de escolhas conscientes, a gente tenta fazer uma jornada de conhecimento para a gente ser capaz de tomar escolhas mais conscientes,
principalmente no que se refere a consumo, assim, de como a gente consome tudo. Recentemente também, para contar sempre o lado comercial, que eu acho interessante. Sim, pra essa galera super interessa saber, né? Exato. Como é que isso existe, como é que faz dinheiro, né? Porque às vezes é muito engraçado que às vezes assim, as pessoas ou acham que a gente ganha muito dinheiro ou que não ganha nenhum. É sempre assim, não tem incógnita. É uma incógnita. Então, com o Vai Lá, a gente conseguiu unir as expertises do Vai Lá e do InstaMission para criar uma série de missões de sustentabilidade para um grande projeto que chama Believe.Earth. Foi uma forma também da gente unir os dois, porque tem nos interessado muito essa interseção entre os canais, né? Porque dá para fazer muita coisa nesse cross. E principalmente usar essa expertise que a gente tem, tá há 7 anos fazendo vários projetos diariamente e com muito preciosismo, de entender o que funciona e o que não funciona, de entender que você pode ter uma ideia fantástica, você vai colocar aquilo ali numa rede social, mas você não pensou no engajamento, você não pensou como você vai fazer aquela ideia se espalhar. Sim. Então a gente tem gostado de usar isso que a gente já aprendeu até hoje para ajudar projetos que queiram estar nessas plataformas a alavancarem. A gente já fez tanto convite, né? Só no InstaMission mais de 350. Então a gente tem uma noção muito boa do que pega e do que não pega, principalmente porque a gente prioriza muito o lado orgânico, assim. A gente não trabalha como uma agência de mídia que impulsiona muita coisa, que sempre contrata influenciador. Óbvio que isso também acontece, mas não é assim o principal. A gente é muito conectada com o que acontece organicamente mesmo. Fica bastante frustrada com os algoritmos. Todos nós, né? Tudo bem. Nossa senhora. E quantos que você já... Tem mais? Tem mais. Tem mais, né? Tem mais, assim, a gente Tem decidiu... Tem o Don't Tem o Touch. Do Touch, que é meu blog, que aí é um lugar muito de afeto mesmo, das coisas que eu gosto muito de música, literatura e foto. E ele é o que menos tem pegada comercial, assim, às vezes tem uma coisa ou outra, mas é mais raro. E aí a gente sentiu que como empresa a gente queria demonstrar melhor a nossa missão, assim, tipo, por que a Content existe? Por que a gente está fazendo tudo isso? E aí nasceu a internet que a gente quer, que Sim. é uma hashtag, mas que se materializa em encontros, em textos, em trocas diversas, que é pra gente problematizar mesmo, refletir mesmo sobre o impacto da rede, que a gente ama loucamente, mas que a gente precisa falar sobre, porque é uma loucura. Sim. E essa hashtag, que é a nossa missão como empresa, virou uma série de eventos. A gente já fez alguns para discutir temas diversos. A gente já falou sobre assédio, sobre maternidade, sobre felicidade na internet, na vida do comercial de margarina, sobre detox digital, sobre comunidades conscientes. E é muito chocante o que acontece nos encontros ao vivo. A gente percebeu que as pessoas estão muito ansiosas para se encontrarem, para trocar de verdade, para ter um tempo sem olhar tanto no celular e conversar. E então pra gente tem sido uma jornada bem surpreendente sair um pouco do online para offline e para conseguir aprofundar nas conversas. A internet que a gente quer precisa de pessoas, né? Exato. Se encontrando, né? Precisa que a gente saia um pouco dela. É isso, assim, agora eu estava falando que a gente ficou de férias e ficou offline, na internet que a gente quer é fundamental se desconectar também, para você se conectar com você, com o que é importante, com o que você quer ver no mundo, com tudo. Sim. Tô tensa aqui porque tá chovendo, vocês estão vendo? Porque quando chove... E ali o barulho. De acrílico. Quanto tempo a gente tem de entrevistas? 45. Estamos ao vivo ainda? Não. Ainda tem várias outras perguntas. Passa muito rápido. A gente pode tentar ser mais... E desses projetos todos, quantos que já morreram? Que vocês já mataram? 2? Autoajuda. Não, tem mais. Tem mais. Vai lá A autoajuda do dia, né? Era de Autoajuda vocês do também. dia. Todos os projetos legais de Instagram são seus, gente. Que bom. Não é, Ana? Vários você gosta, não é? A gente gosta de fazer coisa lá. Tinha uma época que a gente perdeu um pouco a mão e saiu criando muita coisa, assim, eu acho que essa é um pouco a verdade, porque, não sei, tanta Super coisa mente. nos interessava e a gente sentia que era possível fazer tudo aquilo com o mesmo rigor.
pouco... Mas Com o mesmo teve- tamanho de equipe. Mas teve uma coisa que é legal de compartilhar, é que a gente tentou imitar a nossa própria fórmula. Sim. E não dá certo. A gente criou o InstaMission, é um projeto pioneiro, não existia nada parecido no Brasil e parece que no mundo. É muito único, ele é tão bem azeitado que as pessoas usam como sinônimo até. Várias vezes Sim. aparece assim, uma revista tal, uma marca tal fazendo InstaMission. A gente fala, opa, não, InstaMission é nosso. registrado, tá. Mas a gente tentou copiar a nossa fórmula e não deu certo. Por quê? Quando surgiu o Vine, a gente criou o CineMission. A gente queria fazer missões de vídeo. Sendo que era no momento em que pouca gente tinha baixado o Vine, a conexão era horrível aqui, tipo, não tava rolando. Sabe, foi quase lá. Depois a gente criou o Snap Mission. E aí esse durou 3 dias, porque a gente falou, não tem o menor sentido. E aí a nossa conclusão foi, não vale copiar nada, assim, cópia não tá com nada. Nem de você próprio. Sim, você mesmo criou. Pensa mais, faz outras coisas, sabe? Sim. E aí vocês criaram, imagino que deva ter sido dessa reflexão toda, vocês criaram esse projeto especial de conteúdo que é o Como Matar um Projeto. E de onde veio esse desejo, assim? Fez muito sucesso, né? Todo mundo compartilhando, eu lembro disso, assim, falando, é exatamente isso que eu tô sentindo. É que eu acho que tem uma coisa na internet, no mundo do empreendedorismo também, a gente só vê o sucesso, a gente só vê as pessoas lançando coisas e dando palestra e viajando. Se você olha, se você segue muita gente, você fica olhando ali as redes sociais, você pensa, meu Deus, só eu que não tô fazendo nada. Sou um cocô. Só eu que não tô dando certo, só eu que não tô ganhando dinheiro. Sim. Spoiler, é mentira. Sim. Todo mundo oscila, todo mundo passa por vários tipos de situação. Então, a gente percebeu que aquilo ali era um incômodo e a gente resolveu falar. Vamos falar sobre as ideias que chegam ao fim, as ideias que deram errado, as ideias que a gente não quer mais colocar no mundo, que a gente quer tirar. E aí, a Lu escreveu o texto e foi aquilo, é como uma carta, né? Assim, Sim. olha, a nossa relação desandou. E a gente postou e fez muito sucesso, eu acho que simplesmente porque ninguém estava falando disso naquele momento, ninguém estava se mostrando vulnerável. Eu acho que hoje até existe um espaço maior de vulnerabilidade, ainda bem, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais se mostrar. Mas foi assim, chamar a atenção do mundo e dizer assim, olha, as coisas dão errado ou a gente desiste e tá tudo bem, sabe? Quando você desiste de algumas coisas, você abre espaço pro novo. Sim. E aí a gente desdobrou um pouco Como Matar numa série de vídeos, que é muito legal, porque as pessoas, a gente entrevistou algumas pessoas já, a gente entrevistou o Facundo Guerra, que é do Grupo Vegas, que tem vários empreendimentos na Noite de São Paulo, a gente entrevistou a Luísa Trajano, Magazine Luiza, a Bel Coelho, que é chefe, e cada vez que a gente faz convite para as pessoas, elas falam, nossa, ninguém nunca me perguntou sobre isso, porque essas pessoas estão muito acostumadas a falarem sobre seus empreendimentos de sucesso. Com o Facundo a gente ficou 2 horas, ele falou, ninguém nunca me perguntou, assim, esse papo é um dos melhores que eu já tive. Então, gera muita identificação, porque eu acho que todo mundo passa por isso. E por muito tempo, e eu acho que muita gente ainda faz, esconde pra baixo do tapete o que não deu certo. E tudo bem também, você faz o que você pode. Mas se você não quer expor na internet, experimenta falar com alguém, com um conhecido, dizer, putz, tá bem difícil, não tá rolando, sabe? O que é que eu faço? Porque eu acho que abre um espaço, uma energia para que as coisas fluam de outra maneira. Sim. Eu tenho tentado cada vez mais ocupar esse espaço, falar disso, assim, porque acho que nos últimos 2 anos pra trás eu vivi um burnout e eu não estava sabendo o que é, e numa palestra que eu dei no Galáxia, o nosso evento, eu falei disso, assim, o mais difícil pra mim não era nem dar conta de tudo aquilo que eu estava vivendo, mas era ter que, porque eu ainda não tinha alcançado esse espaço de vulnerabilidade nesse ponto, mas caramba, eu preciso fazer um negócio dar certo enquanto eu tô aqui comendo dia a dia muito difícil, assim. Então, desde que eu vivi isso mais a fundo, eu tenho falado, caramba, a gente precisa muito falar disso, cada vez mais. Eu já tinha um pouco esse discurso, mas eu nunca tinha vivido a fundo, assim, a coisa. E quando eu falei isso no Galáxia, foi uma comoção, assim, inacreditável. 10 pessoas vieram falar comigo no final, algumas delas chorando, falaram, que bom que você falou, porque esse sucesso, né, tá muito atrelado a esse universo do empreendedorismo,
E existe essa camada aí que ninguém vê do que precisa ser feito no dia a dia mesmo, ou coisas que a gente vive no dia a dia que não são tão glamourosas assim, né? E como é pesado você ter que manter isso funcionando. Sim. Já é pesado manter funcionando, mas manter funcionando e como se tivesse tudo bem sempre. Tudo bem, assim. sim. No ano passado, né, em 2017, todos ouvimos o papo, a crise, a crise, a crise. Foi a primeira vez que a gente sentiu essa crise chegar. E eu fiquei muito ansiosa, muito angustiada, eu só fui entender um tempo depois o quanto aquilo estava me afetando. E foi muito bom, porque quando eu entendi que estava me afetando, eu comecei a falar com uma pessoa, com outra, assim, sabe? Aproveitando os cafés, em vez de ficar só naquele tudo bom. E de repente todo mundo estava na mesma, todo mundo estava tentando sobreviver àquele ano extremamente difícil, sabe? Então quando você se coloca, quando você se abre e você vê que o outro se abre também, você sai um pouco melhor, sabe? Um pouquinho melhor você vai sair. Não é pra virar muro da lamentação. Mas... Outro dia eu vi um post de uma mulher no Instagram que eu gostei bastante. Ela tava indo pra uma reunião de bicicleta, ela tava indo com uma roupa super simples. Ela falou, olha, eu tô indo assim mesmo, porque eu não quero passar a impressão que eu sou super bem sucedida. Eu só tô indo pra uma reunião tentando conquistar o meu, e é isso. E eu acho que às vezes a gente veste muitas camadas de... né? A gente quer aparentar que tá dando tudo certo, eu acho que é natural, mas é muito bom a gente cada vez mais abrir espaço, assim, que é isso que você experimentou. Sim. Você abriu um espaço, aí vieram 10 pessoas dispostas a abrir conversar também. sobre aquilo, E elas devem ter aberto espaço para mais 10 e para mais 10. Falando, né, da internet, que a gente quer, né, um espaço mais verdadeiro, mais vulnerável, menos fazer de conta, né? Sim. É porque eu acho muito louco, porque a gente já sabe há um tempo que a gente escolhe o que a gente posta, a gente sabe que é uma construção. Já existe um filtro, A gente sabe disso, mas eu acho que a gente nunca viveu como nesse momento, com um avalanche de informação, de vida dos outros. Então, por mais que a gente saiba que tem construção, quando de repente você está vendo 100 histórias ali de pessoas e tudo dando certo, você esquece um pouco. Então, eu acho que é por isso que é importante, tanto na internet quanto fora dela, criar esse espaço para esse tipo de conversa. Porque a ferramenta em si é feita pra gente ficar ali o tempo inteiro e você se desconecta. É quase igual, sei lá, folhear uma Caras, entendeu? Exato, é uma Caras, sendo que de pessoas que você conhece, aí é um pouco... É mais angustiante ainda, porque a Caras está longe. Agora, e quando é uma pessoa que você conhece e outra, aí você questiona. Então eu acho que tem muito a ver com se conectar com você mesmo, assim, de você pensar o que é importante pra mim, o que é que eu quero, independentemente do que eu acho que eu deveria estar fazendo, porque tá todo mundo fazendo igual, assim, eu penso muito. E o que me leva para um último tema que eu adoraria ouvi-las, assim. Desde que eu vivi isso, eu tenho tentado seguir um empreendedorismo que eu chamo de zen empreendedorismo. Com mais pausa, com mais respiro, com menos tenho que, sabe? E eu vendo os Instagrams de você, aí tá vendo a construção, Sim. Mas vendo os Instagrams de vocês, eu tenho um pouco a sensação que vocês preservam muito isso também, assim. E eu quero cada vez mais trazer modelos de pessoas que também estão tentando e estão fazendo funcionar para elas desse jeito, assim, com menos pressão de que tem que virar e que tem que não sei o que, né? Isso que vai meio que achatando a gente, assim. Vocês pensam sobre isso? Opa! Eu acho que hoje, além da pressão do tem que virar, tem que dar certo, a gente tem um outro ingrediente na mistura, que é a gente tá com muita consciência dos processos todos. Então a gente não só quer um trabalho que dê certo, como um trabalho que contribua de alguma forma para a sociedade. Então tá ficando muito complexo você atingir tudo isso. Então são muitos tiques, né? São muitos tiques. Então não só você tem que conquistar um cliente, como ele tem que ser legal. É bem complicado, né? Assim, se você veste toda essa pressão. Então eu acho que é essencial esses empreendedores, pelo menos para mim. O que eu tento fazer, e eu acho que a gente combina muito nisso, é não passar o comercial acima dos valores, assim. Então tem algumas coisas que a gente já decidiu que não vai se comprometer.
Então eu acho que isso dá muita paz pro empreendedor, assim. É óbvio que a gente está falando de uma situação que não tá emergencial, que você precisa do dinheiro amanhã, senão não vai dar certo. Então, assim, cada um tem que entender a sua realidade. A sua realidade. Eu tô, né, falando da minha, mas eu acho que você ter uma vida com menos, eu acho que isso ajuda demais o empreendedor. Porque aí, de repente, você pode ter esse respiro, você construir esse respiro para você. Porque a energia financeira, ela é uma energia muito grande, assim. Então, se você tá drenando isso em coisas que você não precisa, você tá drenando suas horas de trabalho. Então, pra quê? Então, esse constante questionamento e tentar ter uma leveza sobre as coisas, porque hoje é esse problema, amanhã vai ser outro. Os problemas do passado que a gente arrancou os cabelos estão aí resolvidos. Então, acho que isso é uma das coisas boas de ter maturidade, de ficar mais velha. Você tem que ganhar algumas coisas. Para complementar um pouco ela falando, muito também você saber os limites. A gente, por exemplo, sempre que tem um cliente que é muito ansioso, que gosta de mandar mensagem tarde da noite ou no sábado e domingo, a gente fala, olha, não precisa, não tem nada que seja tão urgente assim, que a gente precisa se falar às 11 da noite. Então tem uma ideia de educação um pouco, sabe? De limite, porque eu acho que é difícil para o empreendedor, né? Acho que muitos de nós trabalhamos em casa, então já tem a coisa, é a sua casa e é seu escritório, isso mistura muita coisa. Você é apaixonado pelo que faz, então você trabalha de qualquer lugar, você trabalha a qualquer hora. Então tem muitos mitos desse empreendedorismo que a gente gosta de desconstruir também. Sim. É importante estabelecer um pouco de rotina, é importante estabelecer esse limite, até onde você vai, até onde não vai. Acho que também tem muito uma coisa que eu vejo com muito de São Paulo, de as pessoas gostarem não só de São Paulo, acho que de São Paulo, mas mais da publicidade, das pessoas gostarem de matar de se trabalhar, de se matar de trabalhar. Tipo, nossa, e aí, como é que tá? Tô fodida, tá foda, tá difícil, meu Deus. A gente olha, tipo, a gente tenta não ser essa pessoa. A gente gosta de responder, não, tá tranquilo, vocês podiam criar um projeto novo, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Não, as pessoas falam assim, ai, deve estar muita correria, né? Será que vocês conseguem vir aqui? A gente fala, não, tá tudo tranquilo, a gente consegue ir aí hoje, se você quiser. Tipo, de sair desse lugar de frenesi. Glamorização do busy, né? Exato, de tipo, meu Deus, tô muito ocupada, não tenho tempo pra nada. Não, você tem. Se você não tem, é que provavelmente você tá administrando mal, você tá sem hierarquizar aquilo ali bem, assim. Sim. Então, sabe, de você ver o que é importante, você ver como é essa pessoa que você quer ser de trabalho, de vida. E eu acho que também de ter tempo pra você fazer o que você gosta, A Lu sempre fala, tipo, adora que tem o tempo dela de cozinhar, sabe? Isso faz parte da rotina, faz parte do dia a dia. Eu gosto de ter tempo de ler alguma coisa que não seja de trabalho, mas tentar dessas escapadas, assim, porque não ficar cada vez mais, eu acho que a gente se ilude achando que ficar no computador o dia inteiro quer dizer que a gente está trabalhando. Sim. Não. Acho que pra muita gente sim, mas pra muita gente, no meu caso, não. Várias vezes é quando eu tô fora dele que eu tenho ideia, que eu penso no texto, que eu penso num projeto novo. E essa belezinha aqui, falem dela. Esse é o livro do Amores Anônimos, é mais uma vontade que a gente teve de sair do online para offline. O projeto, ele existe desde 2013 e as fotos foram ficando tão maravilhosas, as pessoas contribuindo com essas cenas que você olha e consegue imaginar mil histórias, que teve vontade de materializar, de deixar esse registro desse momento de agora em forma de livro. Então a gente fez de forma independente, o que é um perrengue também, aprendemos várias coisas, podemos contar um outro vídeo inteiro. E é isso. E onde acha? amoresanônimos.com, e lá também tem os lugares, as livrarias onde é vendido. Massa. Lindo, né? Foi? Me sinto muito Ana Maria Braga fazendo isso aqui. E sobre essa história de multipotencialidade, de se interessar por temas diferentes, que eu chamo de ser um canivete suíço, vocês se enxergam assim? Vocês estimulam isso? Isso é uma dor? É um incômodo? Olha... Até um suspiro. Eu acho que não tem jeito, assim,
tenta, várias vezes a gente fica, não, vamos ficar bem focados, a gente vai fazer um planejamento, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E aí, daqui a pouco, a gente já quer fazer uma outra coisa, querer fazer outra. E se interessa por um tema completamente diferente. Se interessa por muita coisa, ao mesmo tempo. E a gente acha que tem fôlego para fazer tudo. E aí começa até vários momentos. Mas aí a gente olha e acha que nenhum tá no nível que vocês no nível que a gostariam. gente gostaria. Então a gente consegue pôr defeito em tudo e falar que poderia ser muito mais. Mas eu acho também que é muito da natureza, assim, não tem como. Eu acho que pra mim tem muito a ver com ser jornalista, assim. Jornalista, de repente, tem que aprender sobre um tema e sobre outro e saber tudo pra entrevistar uma pessoa bem, por exemplo. Escrever. O comunicador é um profissional multipotencial, né? Muito. O publicitário ou jornalista, né? Então é meio inevitável, assim. Eu acho que é dor e delícia. Sim. Em vários momentos eu queria ser mais disciplinada, sabe? Tipo, ter mais terra no meu mapa. Escolher um cavalo ali e ficar nele, né? Anos. Porque Mas as coisas complicado. precisam de tempo, né? Eu acho assim, pra mim hoje em dia, por mais que eu agradeça muito por ter essa capacidade de me interessar por várias coisas diferentes, eu tô com muita vontade de ficar. Eu quero algo que me ajude a ficar, assim, porque não vai ter um segredo. A coisa só vai ser uma coisa consistente, eu não preciso de tempo investido nela. Então, assim, eu tô em busca dessa energia, de uma energia que mesmo que eu não tenha a sensação que eu tô produzindo 1000 coisas, mas que eu consiga manter a consciência de que calma, esse é um processo, Uma coisa de cada vez. uma coisa de cada vez, e no fim você vai ter construído algo maior. Eu acho que tô bem nesse momento. Uma vez uma pessoa me falou de uma metáfora que pra mim fez todo sentido, que ela falou: se é uma mangueira com uma potência de água incrível e um monte de furinho, e aí essa água sai por todos os furinhos e no final a potência de cada um dos furinhos é super baixa, porque você está dispersando energia ao longo desse monte de furinho. E às vezes é isso, né? Como eu me sinto. Que dica você tem pra dar pra gente? Que dica que eu tenho? Aqui, ó, seja canivetessuíça.com.br, brincadeira. Eu acho que dá pra ser multipotencial. O Thiago Matos da Perestroika fala isso. O multipotencial, ele é um camaleão e não um polvo. Então, ele vai mudar de cor, você vai pegar uma ferramenta do seu canivete por vez, assim. Ou então, o próprio canivete, você abre um canivete suíço mesmo, e você abre tem canivete suíço que tem 150 ferramentas. Mesmo um que tem 30 ferramentas, ele vira inútil. Porque tem tanta ferramenta aberta que você não consegue fazer nada. Você vai pegar um aqui, o outro te machuca. Então, é um pouco isso, assim, eu preciso de encontrar momentos de presença com aquele tema, com aquela habilidade. Então, quando eu estou criando, escrevendo, eu estou focada naquilo ali. Não sou perfeita nesse universo não, mas eu tenho tentado funcionar assim. E do ponto de vista de projetos, o que eu estou fazendo agora é tentar levar um projeto a 80% da sua capacidade. Depois que esse projeto chegar no seu 80%, aí eu vou pro próximo, Tenho certeza que eu vou fazer muito mais assim do que essa dispersão de água, né, tentando abrir 4, 5... Imagina, são 20 janelas abertas, né? Você abre muita janela no computador, não? Nossa. Eu também. Nossa, infinita. Eu tenho tentado abrir menos janelas também porque é isso, você vai abrindo janela, o seu cérebro vai ficando menos capaz, né? Porque é milhões de coisas pra fazer. Não, várias horas eu penso, eu queria trabalhar com uma coisa, porque às vezes na Contente, né, tipo, o Instamission, o Amores Anônimos, a minha carta, aí tem o Vai Lá, aí tem a internet que a gente quer, aí tem evento, aí tem publicação, aí tem... Então, precisa ter essa fortaleza mesmo de foco, senão... A gente pode fazer um monte de coisa, mas uma de cada vez. Tá. Massa, meninas, como é que a gente pode encontrar vocês na internet? Quem quiser saber mais, quem quiser participar de uma missão, quem quiser conhecer todos esses projetos, como é que a galera encontra tudo isso na internet? Se você estiver no Instagram, a nossa arroba é contente.vc. A gente fez do nosso perfil no Instagram um site que você consegue ver todos os nossos projetos. Então, Massa. é uma maneira fácil de encontrar. Então, a gente tem o Instamission, Amores Anônimos, Minha Carta, Vai Lá SP, Don't Touch, My Moleskine, essa série de encontros na internet que a gente quer. Temos também o nosso site, contente.vc e contente.vc/blog, onde a gente escreve textões. Tudo isso que eu tô falando. Porque é a internet que vocês querem, eu imagino, né? Textões que a gente possa falar de coisas importantes. Pra gente refletir sobre. A gente acha que
A gente ama a internet, mas a gente acha que as pessoas tratam, e a gente também, como uma coisa que sempre esteve aí, que tá aí. E a gente acha que é importante refletir. Tá a serviço de quem? O que é que afeta na minha vida? Como eu posso usar melhor? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso deixar minha marca? Como é que eu posso trabalhar de uma maneira com mais propósito? Todas essas questões que a gente gosta. É isso. Obrigadíssimo. Obrigada. Muito bom o papo. Esse aqui? Esse foi o VQV Convida com as meninas da Contente. E se você curtiu, vou falar de novo, dá um joia e já coloca aqui pra gente como é pra você esse empreendedorismo intuitivo. Você também funciona assim, trazendo pra fora coisas que fazem sentido e colocando elas à disposição no seu negócio? E assina minha mensagem de bordo, que é o meu lugar especial, onde eu compartilho mais sobre a internet que eu quero também. Um beijo, câmbio, desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!